E aí, meus companheiros criativos, meu nome é Jefferson, pode me chamar de Jeff. Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Krita sobre pincéis, sobre a construção do pincel através do motor de pincéis. E qual tipo de pincel eu estou falando? Do pincel de pixel. Estamos aqui, dessa vez, vamos ver as texturas, mas antes disso, uma breve passagem por um elemento da cor que eu esqueci, que é o Painting Mode, o modo de pintura, que você tem dois no Krita, o Beauty Up e o Wash. Primeiro deixa eu separar um pouco meu pincel para a gente conseguir ver um pouco disso. Ah, eu prefiro sempre usar o wash, mas você pode preferir o build up. Vai ter diferença. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui como fica com o wash com opacidade baixa. Você tem esse resultado aqui, ó. Tô passando uma linha por cima da outra, você tem esse tom de cinza. Se eu criar outra linha, a gente vai ter um escurecimento a partir de opacidade, de sobreposição. Se eu botar no modo build up, olha o que acontece. Se eu botar no modo build up, cada cada quadradinho que cria o nosso pincel vai ser tratado diferente. Tal qual no Flow, só que com um modo mais grosseiro. Então o que acontece aqui é que a mesma linha pode se sobrepor e ter um resultado de escurecimento da linha. Isso pode ser interessante em alguns casos, em outros nem tanto. Eu não gosto de usar Beauty Up. Eu prefiro usar o Wash porque eu me sinto mais no controle da minha linha. E o modo Build Up não permite você utilizar as configurações de Flow, que é basicamente o que o Build Up faz por padrão com a tua opacidade. Então eu vou botar aqui de volta no meu Wash Mode e configurar minha ponta novamente para o padrão que eu gosto. Tudo bem? Voltando aqui. Agora vamos voltar à programação normal, que é o próximo módulo, o de textura. A gente viu um modo de textura aqui no Source, mas esse modo é bem fraco, na verdade. Ele é o mais simples, é só colocar a textura dentro do pincel e pintar para ela aparecer. No modo Pattern de textura, você pode ativar isso e fazer da seguinte maneira, bem simples também. Só que já tem um incremento aqui, ó. Quanto maior a pressão, maiores meus pontos, maiores meu escuro aqui. E eu posso explicar isso aqui, por que que isso acontece. Vamos lá. É meio mágico. Eu achei meio mágico, pelo menos quando eu usei a primeira vez. Olha só, isso é mágico, cara. Mas a gente pode acabar com essa magia, fazendo análise científica. O que acontece? O David Revoy tem um texto muito bom sobre isso. Eu vou tentar lembrar de botar isso na descrição. E o que que nós temos aqui no Krita com a nossa textura? Nossa textura é um elemento em 3D, basicamente, porque é levado em consideração o brilho dela, o valor dela. E como nós podemos ver ali, nossos pontos, eles são eles são mais claros nas bordas e mais escuros no meio, mais clarinho aqui. Então, quando a gente passa isso para o ambiente 3D, a gente vai ter três eixos e essa pintura vai virar um cone. Se for outro formato, vai virar outro formato, babá. Porque isso é basicamente um mapa de displacement, displacement map. Deixa eu ver se eu acho um pincel mais macio aqui para mostrar. Nós temos isso daqui, que vai se tornar isso daqui. Mais escuro no meio, mais claro nas bordas. Isso é um conezinho no eixo 3D dotado de tridimensionalidade por causa do valor de cores, né? Do valor do preto nele, que vai do preto ao branco, todos os valores entre. Então, quanto menos pressão eu boto, mais na pontinha eu vou pegar o meu, o meu valor, meu padrão. Ou seja, eu vou ter vários conezinhos com uma distância tal. Quanto mais pressão eu boto,
mais embaixo eu pego. Então, de novo, eu vou ter vários conezinhos, só que eu vou ter uma seção mais larga desse cone, fazendo então com que o nosso tom seja maior, seja mais escuro. Olha só. Passado dessa explicação, a gente tem outras coisas que podemos fazer com as texturas no Krita. Se eu aumentar a escala, eu vou ter uma textura maior. Eu posso aumentar multiplicando ainda, deixar mais maior de grande ainda. Claro que isso vai depender da resolução da tua textura e da potência do teu computador. Não vá botar texturas gigantes no computador que não aguenta isso, como o meu, que não aguenta nada. Nós podemos dar load em texturas, abrir aqui qualquer coisa, qualquer cena aqui, qualquer porcaria para virar nossa textura. Deixa eu botar aqui o Cartoon Me como textura. Não abriu. Acho que o arquivo tem que ser menor. O arquivo vai ter que ser menor, eu não tenho arquivos prontos para isso. GIMP, GIF, JPEG. Vamos ver se eu tenho um JPEG pequenininho. Close. Eu não tenho um JPEG pequeno o suficiente ou quadradinho para virar uma textura, então sinto muito, não dá pra ver. E dá pra você excluir a textura aqui. E dá pra você pesquisar também ela. Deixa eu botar a bolinha de novo. Bolinha. Tem o offset, que é mudar o posicionamento da textura. Ó, temos aqui um offset de 0. Não temos movimento na nossa textura. Deixa eu aumentar o offset horizontal dela. E aí eu passo por cima. Nós temos... Opa. Nós temos um deslocamento da nossa textura. Aqui, ó, a gente não consegue nem visualizar, mas se a gente passar por uma antiga, a gente vê que a nossa bolinha deslocou. Por que isso acontece? Porque a nossa textura é um mapinha, né? Um quadradinho que tem um X e um Y no seu posicionamento. Se eu deslocar qualquer valor desses, eu vou estar deslocando espacialmente essa textura, botando ela mais para o lado, gerando um posicionamento novo dessa textura. Você vai mover isso daqui tudo e vai aparecer aqui. Claro, eu posso também botar randômico esse negócio. Os dois, um só, tanto faz. E a cada linha que eu desenhar, eu vou ter um offset diferente, criando um efeito de sobreposição bem interessante, que eu posso explorar com diversas cores, por exemplo, para ter resultados magníficos e bonitos e bem gráficos. Deixa eu desligar isso. Nós vamos ter também o modo de textura, o Multiply e o Subtract, que é um modo de mesclagem. Aqui nós temos o Multiply, onde a gente constrói o escurecimento da nossa textura. Deixa eu botar algo mais escuro aqui, vou botar para preto. Que é mais harsh, mais duro. E o Subtract, que vai trabalhar de uma maneira diferente, subtraindo os valores da textura, criando um resultado diferenciado, enquanto aqui... eu sugiro que você teste os dois e brinque com eles. O Multiply, ele vai multiplicar os valores de textura, os valores que eu digo, os valores matemáticos do brilho dessa textura, do valor dessa textura. É esquisito, mas é assim que funciona. E o Subtract é subtraindo esses valores de textura. E nós temos uma funcionalidade mais interessante, que é o Cut Off. Com ele desativado, nós temos a nossa textura normal. E nós temos dois modos Cut Off. Cut Off Brush e o Cut Off Pattern. E aí a gente vai ter que, de novo, trabalhar com um pouco de explicação técnica. Deixa eu ver quanto tempo já tem esse vídeo.
Temos 9 minutos só, tá bom. Vou botar uma gradiente aqui para você visualizar. Não. Tá. O que a gente tem aqui? Opa. Tá gravando? Tá gravando. O que o cutoff vai fazer? Vamos aqui, ó, dizer que esse aqui é o nosso espaço com todos os tons de cinza disponíveis. Isso é o nosso valor, que eu tanto falo. O cutoff vai permitir que você pegue um desses valores e selecione um desses valores não, né? Ele vai permitir que você pegue um range de valores para que apareça. Se eu deslocar isso daqui, na verdade é invertido no meu negócio. O branco está para cá, o preto está para cá. Se eu puxar essa seta para cá, deixa eu fazer isso de um jeito bonito. Se eu puxar essa seta para cá, o que vai acontecer é que eu vou estar cortando esses valores de preto aqui, que tinham entre branco, e deixando aparecer muito mais desses brancos e muito menos desses pretos. Se eu fizer ao contrário, eu vou estar dificultando, eu vou estar fazendo com que os valores mais claros sejam mais difíceis de aparecer. Então vamos mostrar isso na prática. Ativei meu pattern, vou ativar o cutoff por pattern, que ele vai pegar os valores da minha textura, que são aqueles valores que a gente discutiu que formam um espaço tridimensional. Primeiro vamos fazer aqui, ó, vou deixar normal. Construção normal com a pressão. Esse é o normal. Vou agora deixar os valores, só os valores mais escuros aparecerem. Nós só temos o centrinho dos nossos cones, que é onde a gente tem maior escuridão, né? Os valores mais altos, o preto mais absoluto, se é que eu posso dizer isso. E agora eu vou fazer o contrário, deixar mais difícil de aparecer os valores menos claros. Então o que eu vou ter aqui são apenas os valores mais claros aparecendo. Olha só. Tanto são os mais claros que os mais escuros nem aparecem, que são os pretinhos bem no centro da nossa textura. Enquanto aqui só aparecem os mais escuros, aqui aparecem os mais claros. Os mais escuros não aparecem. É meio confuso, Devo dizer que eu ainda me enrolo muito quando eu vou mexer nisso. E o Cut Off Brush tem relação com as dinâmicas do seu pincel aqui no Strength. Vou deixar ele desativado. E olha só. Esse é meu Strength afetando a minha textura. Parece normal. Não está desativado, desculpa. Ele está com range total. Agora eu vou deixar só os valores mais escuros conseguindo aparecer, com os valores mais claros, vários valores claros aparecendo. Olha só que nem aparece direito. Deixa eu aumentar a tolerância. Aqui a gente já tem algum tipo de aparecimento de valores claros. Os valores mais escuros estão aparecendo menos. E agora eu vou fazer o contrário. Vou deixar os valores mais claros aparecerem mais facilmente. Então a gente vai ter uma distribuição de valores claros maior ali dentro da nossa textura. Então você pode ficar brincando com isso para achar o seu correto e compreender melhor isso aqui. E você pode também inverter a tua textura. Eu desativei aqui. Vamos desativar aqui só por questão de definição, né? Aqui a gente tem... Opa! Cut Off desativado. Ou seja, o nosso conezinho
de textura não está recebendo nenhuma influência, então ele está sendo usado totalmente. Aqui nós temos o nosso cut off por textura com range mais branco. Mais branco. Com os valores mais escuros aparecendo menos. Não, calma aí. Desculpa. Nós temos o cutoff de textura. Cutoff de textura. Aqui com os valores mais brancos aparecendo mais. Aqui com os valores... Ai, caramba. Isso aqui, ó, é confuso, né? É muito confuso. Nós temos apenas os valores mais escuros aparecendo e apenas os valores mais brancos aparecendo. Então a gente vai ter isso aqui. E aqui a gente tem um cut-off de brush que vai utilizar a força do brush para funcionar. Onde a gente tem aqui só os mais escuros aparecendo. Aqui a gente já tem um equilíbrio maior. Aqui a gente tem a permissão de valores um pouco mais brancos. E aqui nós temos a permissão de menos valores escuros e mais valores brancos aparecendo. Menos escuros. É estranho, não é muito fácil de entender. Não para mim, pelo menos. Mas vamos lá, avançando. Nós temos como inverter o nosso padrão. Deixa eu pintar ele aqui normal. Esse é o nosso padrão normal. Vou inverter ele. Esse é o nosso padrão invertido. Ele pega os valores e inverte, né? Onde era branco fica preto, onde é preto fica branco. Aqui é o contrário. Aqui é o normal, aqui é o invertido. Essas são as nossas configurações de padrão. E embaixo a gente tem as nossas configurações de força do pincel. Se eu desativar aqui, não parece fazer muita diferença nos nossos padrões, porque ele vai fazer realmente muita diferença. Aqui, ó. Na real, ele faz muita diferença, porque sem ele a gente não tem uma fluidez no na nossa transferência. Ai, caramba. De padrão, tá vendo? Com ele ativado, a gente consegue mapear o nosso padrão. O que é mapear nosso padrão? É mapear aquele mapa 3Dzinho lá para ir passando. Por exemplo, por tempo, 3 segundos vai mapear até o final. Isso não tá por pressão, ó, tá por tempo. E deu o loop ali. Então, seja feliz. Mexa no seu padrão. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Que aqui geralmente eu gosto de fazer. Tamanho. Vou botar o size por distância também. Botei a potência por distância. Vou botar um padrão desses aqui. Vamos ver como vai ficar o meu pincel. Não ficou como eu queria porque eu não quero loop. E eu quero isso invertido. O vídeo tá maior do que eu imaginava. A gente tem um... Opa! A nossa linha com textura e controle de comprimento. Com esse tipo de configuração você pode criar diversos tipos de pincel a partir de agora. Você pode criar pincéis que simulam, por exemplo, o ruído de uma página, de uma folha mais granulosa, se você quiser, ou como um pincel de carvão poderia se
se comportar, você pode botar texturas de aquarela, você pode fazer o que você quiser a partir de agora com texturas e criar pincéis incríveis e inimagináveis. Então é isso. Você agora tem nas suas mãos todas as ferramentas de pincel de pixel disponíveis. E se você quiser, você pode criar bundles e mais bundles de pincéis com seus pincéis favoritos. Você pode personalizar seus pincéis. E você pode até vender seus pincéis. Tem gente que vende os pincéis em mercado na internet. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique em anti-gostei, mas não esquece de explicar por que você não gostou, para eu melhorar. Na descrição tem minhas redes sociais. Não se esquece de inscrever no canal e compartilhar ele aí. Valeu, até a próxima.